USCs, então tem um carinho todo especial, tem toda uma história. Hoje eu atuo nos cursos de psicologia organizacional, psicologia positiva também, inteligência emocional. Eu sou do segmento de recursos humanos, gestão de pessoas, inclusive vim no mercado de construtora, do mercado imobiliário, né? Trabalhei alguns anos nesse segmento que eu amo de paixão, e migrei a minha carreira do recursos humanos para a área comportamental. Então, vocês perceberão que a todo momento o meu enfoque é trazer para o individual, é trazer um pouco para a reflexão dos nossos comportamentos, porque os nossos comportamentos, eles refletem diretamente na instituição, na organização, né, e no outro, com certeza. Então, a minha linha de atuação hoje é desenvolvimento de pessoas, tá bom? Além da área docente, eu atuo também com treinamentos corporativos e mentorias, e enfim. Então, vou trazer para vocês também um pouco de alguns cases, algumas situações que eu vivencio, que me trazem muito aprendizado e muita reflexão. Agora, o mais legal desse encontro é nós termos a oportunidade, de fato, de trocarmos. Então, por favor, eu estou vendo vocês aqui, alguns rostinhos, mas eu também consigo visualizar aqui o bate-papo. Então, mandem mensagem pelo bate-papo, podem fazendo os comentários, que assim que dá, eu interajo com você, ou na mesma, né, no mesmo momento, ou logo após. Estou vendo aqui, ó, boa tarde, time Guaíra, isso aí. Bacana, então podem coloquem suas observações e vamos interagindo. E se quiser, fique à vontade, levanta a tua mão aí, vocês conhecem esse recurso aqui, ó, da mãozinha, levanta a mãozinha que eu tento acompanhar aqui. Me perdoa se eu não visualizar alguém, me chama no chat, ou por um ou por outro eu vou te chamar, tá bom? Eu grito, tá, Andressa? É isso aí, por favor, por favor, me avisem. Eu trouxe um materialzinho aqui para seguirmos, deixa eu colocar aqui, me digam se vocês conseguem. Apareceu aqui uma avaliação, um contrato aqui de PowerPoint, espera aí. Eu estou no computador da filhota, viu? Não é o meu computador. Minha filhota tem 8 anos, está arrasando aqui na tecnologia, viu, gente? Eu estou assustada com o que tem acontecido aqui com essa turma. Essa pandemia ainda agilizou muito essa evolução. Eu não estou conseguindo projetar para vocês. Nath, você consegue projetar para mim, por favor? Claro, professora, só um momento, por gentileza. Tá, muito obrigada. Então, a minha ideia hoje aqui é falarmos sobre feedback. Mas a ideia é não trazer o feedback somente no contexto de liderança. Porque antes de aprendermos o feedback como líderes, nós temos que aprender o feedback para a vida. Vocês já pararam para pensar em quantos feedbacks nós recebemos todos os dias? A todo momento, né? A todo momento. Você chega, alguém te fala, nossa, como você está bonita hoje, como você está bem hoje. Né? Ou geralmente te acontece uma situação que não te agrada e você externaliza de alguma forma. Isso é um feedback, é uma forma de você contar ao outro, né, explicitar ao outro como é que você vê aquela situação, como você se sente em relação a determinada situação. Então, eu falo que o feedback, ele é muito desafiador. E nem só, o desafio não é só para o líder que o aplica. Aliás, para o líder que o aplica, talvez, não diminuindo o desafio, mas talvez seja ainda mais fácil do que você dar um feedback quando não há
a existência do papel líder-liderado. Você já parou para pensar? Porque imagina só, se eu sou a líder e eu já tenho essa função, já faz parte das minhas responsabilidades de dar uma devolutiva, acompanhar o seu trabalho, faz sentido o encaixe do feedback. Mas quando é um relacionamento aqui, ó, eu contigo, você é meu colega de trabalho, não existe essa responsabilidade. Não estou conseguindo ouvi-la. Quem não me ouve? Cláudia? Agora voltou. Ah, legal. Júlia também, Júlia? Acho que todo mundo. Agora voltou? Voltou. A minha internet está instável hoje. Júlia, Duda, querem falar alguma coisa? Não, voltou, eu que apertei o botão errado. Tá certo. Está certo. Então, bora lá. Estou vendo aqui as mensagens. Então, antes de mais nada, eu quero começar falando sobre comunicação e sobre os relacionamentos que fazem parte do nosso dia a dia, tanto no contexto profissional quanto no contexto pessoal. Somente para eu saber, amigos, aqui todos vocês são da área, são líderes, são gestores? Podem colocar aqui para mim no chat, por favor. Não, Andressa, alguns estão em formação, outros sim, já coordenam grandes equipes, e algumas pessoas a gente super convidou para a palestra, porque a gente sente que vai fazer diferença para essa pessoa. Ai, que legal, muito obrigada. Que legal, bacana. Então, são pontos importantes e super interessantes para tocarmos aqui. Então, vou conseguir abrir a nossa fala para diversos contextos. Bom, então, bora lá. Eu quero começar aqui com uma frase, se você puder passar, eu agradeço. Ô, Clauser, que legal, meu amigo. Que legal. Logo, logo cresce nas mãos, hein? Essa é a pretensão. Logo, logo. E esse ano, não sei, me parece que o mercado deu uma aquecida no início agora do ano. O que vocês têm sentido? Bom, eu entrei agora, então estou sentindo o mercado agora. Que bom, meu amigo. Espero que seja um momento positivo, então, viu? Um cenário muito promissor. Bacana, obrigado. A Rosângela, gestora, a Michele, recepcionista, assistente de vendas. Que legal, Michele. Sejam todos bem-vindos. Bom, então bora lá. Pode passar um slide para mim, por favor? Minha super parceira. Quero começar com uma frase para nossa reflexão juntas aqui. Nath? Aqui, ó. Peraí. Eu estou pedindo para uma outra pessoa da equipe entrar, porque senão eu tenho que voltar para ter o áudio e voltar para aprovar também as pessoas que estão entrando, entendeu? Ah, entendi. Não há problemas, não tem problemas. Tá vendo? Toda a equipe movida aqui, né? Toda a equipe. Só um instante, pronto. Não tem problema nenhum. É porque eu tentei fazer esses testes aqui, mas não é possível. Como eu tenho recebido convites, aí eu tenho que voltar e ativar meu áudio para falar com você e também aprovar a. Gente, é a tecnologia, não tem problema, eu continuo a conversa aqui e quando pudermos projetar, nós acompanhamos aqui. Então, a verdade é que hoje nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, nós não conseguimos viver de forma isolada. Num treinamento que eu conduzi, uma pessoa disse para mim assim: eu prefiro os meus cachorros do que os seres humanos. Eu me dou melhor com os meus cachorros do que com os meus colegas de trabalho.
Eu entendo melhor os meus cachorros do que as pessoas. Então, ela frisava muito isso, a importância dos cachorros na vida dela e a forma como ela via o ser humano. Eu amo animais, tá? Não é essa questão que eu quero trazer aqui. Mas quando uma pessoa diz que prefere conviver com os animais que não têm 100% da racionalidade que um ser humano tem, a conviver com um ser humano, alguma questão tem. Certamente, ela já teve inúmeras dificuldades em se relacionar, em compreender, em entender o comportamento do outro. Então, pense: é fácil conviver com outras pessoas? É muito difícil. Por que é tão difícil convivermos com outras pessoas, pessoal? Se num casamento que você opta por estar com aquela pessoa já é muito difícil, se numa relação familiar, com uma mãe, com um pai, que envolve toda uma característica de proteção, de amor, não é fácil, por que será que os relacionamentos são tão difíceis? Quanto mais no trabalho, né, em outros ambientes. O que vocês acham, gente? Quem se arrisca aí? Eu acho que é difícil a pessoa entender o jeito da outra, né? Como que eu posso colocar? Cada um tem um perfil diferente, cada um pensa de uma forma diferente. O que a gente tem que começar a aprender é se colocar no lugar do outro, entender a situação do outro para poder dar certo. Porque, como você disse, num casamento é assim, né? A pessoa convive anos, mas uma é diferente da outra. E a mesma coisa acontece no dia a dia, não só num relacionamento de um casal ou até mesmo familiar. Na minha casa, cada um é diferente um do outro, né? E a gente aprende a conviver assim, mas é difícil, mesmo sendo família. Imagina num local, no ambiente de trabalho, né? Perfeito, Cláudia, perfeito. Algumas pessoas colocaram aqui, ó, Gabriela, ó, pessoas são diferentes. Exatamente, Gabriela. Aí tem outra aqui, ó, valores e crenças. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E a Gabriela colocou novamente, ó, geralmente um quer que o outro seja como ele. Perfeito. Ninguém quer ceder e nem ter empatia. Pior, né? Às vezes nós achamos que somos empáticos, né? Nossa, eu me coloco no lugar do outro, mas na prática te vem primeiro o julgamento, te vem primeiro a crítica, depois que você tenta praticar o se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, num processo automático nosso. Eu falo tanto sobre isso, gente. Eu leio tanto sobre empatia. Eu de fato quero viver isso. Mas eu me pego em muitas situações fazendo diferente, julgando primeiro, criticando primeiro. Eu confesso, a teoria disso tudo é linda, a prática é um caos, né? É difícil, não é fácil. Uma coisa que eu falo bastante é que hoje nós precisamos de outras pessoas para tudo. Você hoje, que é um integrante da equipe Guaíra, certamente você, para executar o seu papel, por mais que você goste, por melhor que você exerça, por mais competência que você tenha, você precisa dos outros. O seu trabalho certamente faz parte de uma engrenagem, você não faz tudo sozinho. Então, existem inúmeras situações em que a sua habilidade de se relacionar fará a diferença, e existem inúmeras situações em que você precisará receber o feedback e dar o feedback. Isso é fundamental, independente da relação líder-liderado. Então, novamente trazendo aqui, puxa, eu tenho um conflito. Eu chamar o meu funcionário aqui, ó, na salinha, frente a frente, olho no olho, e dar a ele o feedback é uma coisa. Eu chamar o meu colega, o meu parceiro, é outra bem desafiadora também. Então, o que nós precisamos entender? Que
as pessoas são diferentes, como a Gabriela trouxe. E que muitas vezes não basta eu perguntar como é a outra pessoa. Klauser, como é que você é? Ô, Fabiana, né? Uma coisa que acontece muito em processo seletivo. Ô, Fabiana, me dá 2 pontos fortes seus, 2 pontos fracos seus da sua personalidade. Aí a pessoa tem 300 pontos fortes, ela tem que falar 2. A pessoa tem 400 pontos fracos, dentre esses 400, ela vai escolher 2, que geralmente são perfeccionista e ansioso, né? Já ouviram isso? Sempre, Andressa. É um padrão, né? Um padrão. Aí quando eu faço processo seletivo, eu já falo, ó, pode falar qualquer coisa, exceto ansiedade e perfeccionismo. E aí vai, né? Então, nós temos características que nem nós sabemos. Quanto mais valores e crenças. Valor e crença é algo que você descobre conforme as situações acontecem na tua vida. Não é assim, poxa, meus valores são esses. Não é uma coisa tão explícita. Se não é explícito para nós, que dirá para o outro, né? Eu perceber os valores do outro. E uma coisa que eu falo muito para quem é gestor aqui, e para quem é futuro gestor, certamente será, é que quando nós contratamos alguém, mais do que olhar o currículo, é identificar quais são os valores e quais são as crenças dessa pessoa. Isso é mais forte, isso te dará mais chances de resultado do que olhar simplesmente o currículo. Eu posso trazer alguém que ainda não tenha todas as competências lapidadas, mas se o valor dele bate com o valor da Guaíra, se eu entendo o valor da Guaíra, isso é importante. Será que eu entendo o valor da Guaíra? Porque o valor da Guaíra é que tem que ser condizente com o do candidato ou do candidato condizente com a da Guaíra. E aí vai. Às vezes é muito mais vantajoso eu buscar alguém dessa forma do que só olhando o currículo, né? Quem aqui não conhece uma história de alguém que entrou numa organização para trabalhar e não se identificou? Poxa, o salário estava bom, o cargo era aquele que precisava, a empresa era do lado de casa, 5 minutos de casa, mas a pessoa não se encontrou ali. Quem não conhece uma situação assim? Né? E aí vai, os motivos são diversos que nos traz essa possibilidade e esse risco, né? Porque não deixa de ser um risco mesmo. Então, amigos, por que que isso acontece? Eu costumo falar, gente, eu falo muito, tá? Por favor, pode ir colocando, pode escrevendo aqui para mim. Por que que isso acontece? Eu costumo falar que são 4 fatores. Os fatores são, olha só, primeiro, personalidade. Nós temos personalidades diferentes. Não dá para falar que a minha personalidade é boa, a sua personalidade é ruim. Mas com quem que eu me identifico? Geralmente, com quem tem uma personalidade parecida com a minha. Então, esse é um problema também, aproveitando o gancho, de contratação. Quem que eu busco? Quem que inconscientemente eu olho com muito mais cuidado e atenção no processo seletivo? Quem é mais parecido comigo? Pode falar. Eu acho que isso acontece muito, assim, a gente acaba contratando pessoas que a gente se identifica porque pensam muito parecido com a gente, porque tem um jeito que se identifica com a nossa forma até de se comunicar mesmo. E o que vai acontecer? Justamente coisas que você tem como dificuldade, essa pessoa também vai apresentar. E aí, no momento de um feedback, numa conversa, né, que você tem que ter com esse colaborador, você às vezes até para pensar, nossa, mas será que isso realmente é um defeito? E você começa a se ver naquela pessoa, né? E aí o grande bloqueio de você dar feedback, de você sentar para falar, porque talvez seja até um defeito seu, né? Nossa, perfeito, adorei isso que você falou. E é muito engraçado, uma situação que eu já vi acontecer é do líder dar o feedback à pessoa e falar, ó, você faz assim, assim, assado, a pessoa virar para ele e falar assim, você também? Ué, né? Quem é você para falar? Porque você também faz. Então, quer dizer, o líder acaba sendo um espelho ali, uma referência também para o outro, e o outro percebe. E é super interessante esse movimento que acontece, e acontece de verdade.
Quando você forma um grupo, não é só seleção, não. Você forma um grupo, a sua tendência é olhar com muito mais cuidado, atenção, né? Todo aquele carinho para aquela pessoa que mais se parece com você, e esse é um processo involuntário, que é um processo de identificação. Eu me identifico. Eu não vou me identificar com, né? Eu sou, por exemplo, uma pessoa 220. Eu vejo uma pessoa 220, puxa, olha, né? Parece comigo, você é parecida comigo. Aí pronto, criei o processo de identificação. Inclusive, eu trabalhei no mercado imobiliário 2005, 2006, 2007, 2008, foi um momento muito aquecido do mercado. O mercado estava assim em alta. E eu me lembro que em muitos treinamentos comerciais que nós tivemos, eles diziam o seguinte: olha, você tem que criar o tal do rapport. Então, perceba características da pessoa e espelhe essas características. Então, se a pessoa é muito mais rápida, seja mais rápido. Se a pessoa é mais vagarosa, seja mais vagaroso. E assim vai. Tudo isso para criar esse processo de identificação. E, na verdade, era somente para que a pessoa olhasse você e falasse: poxa, Andressa é tão parecida comigo, né? O que nós estamos falando aqui não é isso. Na minha sugestão não é de você fazer isso, mas é de entendermos que somos pessoas diferentes. E, às vezes, o que eu preciso mesmo na equipe é a diferença. Não é outra pessoa como eu. As diferenças são complementares nesse caso. Então, o meu feedback tem que ser cuidadoso no sentido de eu não posso dar o feedback baseado em quem eu sou, mas eu preciso dar um feedback baseado no que é necessário. Veja como isso é complexo. Então, eu gosto de falar isso porque não é só eu saber dar o feedback, não é só a técnica. Eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conheço, eu saio criando essa identificação, né? Então, poxa, olha, a Júlia, eu gosto da Júlia. Júlia é rápida, a Júlia é 220, a Júlia é ansiosa. Tudo que eu sou, né? Eu começo a narrar a Júlia com as minhas características, né? E aí vai. Então, um ponto perigoso, desculpem. São 4 pontos que eu disse que são as diferenças interpessoais. Nós temos várias, mas eu trouxe 4 aqui para listar. A primeira é a personalidade. Conheça a sua personalidade para que você consiga, de fato, entender aí como é que são as pessoas. As pessoas são diferentes, mas comece por você. O outro ponto é a nossa formação. Quando eu falo formação, eu estou falando formação de vida. Não só a formação acadêmica. Pode ser a formação acadêmica também. Por exemplo, alguém que é da área da psicologia, puxa, tem sempre a tendência de analisar a profundidade do ser humano, do comportamento. Alguém que é engenheiro é mais racional, até na tomada de decisões. E assim vai. Mas nós temos uma formação de vida. E na nossa formação, alguém falou para nós, desde lá de trás, Andressa, não está certo isso. Andressa, não pode fazer isso. Andressa, isso aí, vai por esse caminho. E nós fomos entendendo o que é certo, o que é errado. Mas o que é certo para mim, o que eu aprendi como certo, pode ser diferente do que você aprendeu como certo. E o que eu aprendi como certo, o que você aprendeu como certo, pode ser totalmente diferente do que a empresa quer como certo. Vocês percebem? Aí essa formação vai aonde? Lá em valor. Porque o meu valor, eu aprendi na minha formação que tal coisa é certa. E, de repente, a empresa me mostra que não é bem assim. Então, veja, você líder, que desafio que você tem, hein, no dia a dia? Que desafio que você tem que ensinar a moçada que o que ele sempre entendeu como certo na empresa não é certo. Não é. Então, é reeducar. E essa reeducação funciona muito bem com
a ferramenta feedback, com a ferramenta comunicação assertiva. Eu tenho aqui alguns comentários, olha aqui, ó. Gabriela colocou, para a prática é necessário policiamento diário. É verdade, aqui nós estávamos falando sobre a questão da empatia, né, Gabriela? Começar por nós, vamos pensar no nosso perfil. É desafiador, sabe por quê que eu falo que começar por nós é o mais difícil? Não querendo desanimar. Pelo contrário, estou mostrando que essa questão de nos conhecermos não tem fim. Vamos supor que nós não nos conhecemos, tá? Aí eu busco alguns recursos para me conhecer melhor, autoconhecimento, né? Aí, quando eu me autoconheço, quando eu sei que eu tenho algumas características, o que eu faço? Consequentemente, eu mudo a minha forma de agir, porque eu começo a usar a meu favor essas características, ou eu deixo de usá-las. Eu sei que é uma característica que não é muito legal minha, então eu tento trabalhar. Bom, se eu deixei de usar uma característica, ou se eu passei a assumir de vez uma característica, eu mudei novamente. Então, estou em transição. Se eu mudei, eu vou sentir, vou viver, vou experimentar novos comportamentos. Então, a mudança é contínua. Por isso que é tão importante essa busca constante. É muito legal. Eu amo falar sobre isso e eu amo experimentar isso. Meu marido, por exemplo, é muito engraçado, porque eu adoro esses testes comportamentais, diz que, bom, enfim, MBTI, eu adoro. E aí, às vezes, eu falo para o meu marido, conheci um teste novo, vem cá. Falo para ele, vem cá. Ele fala, não, lá vem você. Eu não quero, eu não gosto disso. E eu falo, mas por quê, né? Poxa, é uma forma de você se descobrir. Ele fala, não quero saber quem eu sou. E ele tem pavor, ele não responde os meus testes. E eu sempre estou lá com ele, ó, oferecendo, e ele não quer. Então, é interessante como algumas pessoas realmente não estão abertas, não estão no momento de compreenderem isso, e nós temos que respeitar, né? A Roseli colocou assim, temos que ser imparciais no feedback, principalmente com aqueles que nos identificamos, sempre se basear em fatos e dados. Pronto, você falou a chave do nosso encontro, Roseli, fatos e dados. Contra fatos e dados não há argumentos, acabou, é isso, minha amiga, perfeito. A autocrítica é necessária. E o autoelogio também, muito necessário, também, né? Quem aqui tem o hábito do autoelogio? Quem aqui se autoelogia mais do que se autocritica? Tem alguém? Você sabe, Andressa, eu nunca tive muito hábito, né, de praticar essa história do elogio, né? Eu sinto até vergonha às vezes, né? Quando a pessoa faz muitos elogios, eu fico sem jeito. Eu não sei se eu agradeço, vai parecer uma arrogância. Eu não sei se eu brinco. Então a gente fica um pouco sem jeito quando a questão é elogio. Só que eu comecei a praticar depois de um encontro que eu tive com uma pessoa e ela falou assim: se você não exalta, se você não coloca para fora aquilo que você é muito bom, como é que as pessoas vão saber? E como é que você vai vender isso? Fica só na sua cabeça, né? O que você tem de bom. E o que a gente tem de bom tem que ser praticado, né? Tem que ser externado. Então, não é fácil, tá? Porque o mundo ele é um pouco crítico quando a gente se autoelogia, né? Então, parecendo que você está querendo se aparecer. Mas, de uma certa forma, a gente está no mundo para aparecer, para deixar as pessoas verem o que a gente tem de bom, né? Então, também é uma outra questão que não é tão simples assim. Eu tenho uma mania, eu fico muito sem graça em relação ao elogio também. E eu tenho uma mania de dizer sempre algo contrário. Então, por exemplo, a pessoa fala: ai, Andressa, puxa, que legal esse seu slide. Aí eu falo: imagina, sabe? Ai, Andressa, olha, puxa, foi muito bacana isso que você trouxe no treinamento. Eu falo: ah, que isso, né? E eu me percebi fazendo esse movimento, e aí tentei modificar, porque por que não receber e agradecer? Puxa, muito obrigada. Então, agora eu falo assim, a pessoa fala, Andressa, que slide lindo. Eu falo, você gostou? Que bom, eu fico feliz. Muito obrigada. Pronto. É isso. Mas
foi difícil para mim, não foi fácil, eu confesso. Olha que coisa. Que coisa! Como nós somos preparados para receber a crítica, quer dizer, preparados entre aspas, né? Mas como estamos sempre aqui no gatilho de que a crítica virá, e não o elogio naturalmente, não é? A Gabriela colocou aqui, autoestima é tudo, eu hoje em dia me autoelogio bastante, isso é fundamental, principalmente em tempos de pandemia, que tantas coisas tiveram que ser ressignificadas, né? O Leandro aqui colocou um alerta importante. Testes vindo da esposa é sempre perigoso. Ah, Leandro, ser casado com alguém que gosta de testes comportamentais é complicado, hein? A Daisy colocou, tenho dificuldade com isso, sim. A Ana também falou isso. Imagina, não, que isso, não é isso, né? E aí vai. O Nelson, quando você recebe um elogio, está também recebendo feedback. Perfeito. Perfeito, meu amigo. Nelson, quantas vezes no dia a dia nós temos a oportunidade de elogiar alguém e não damos esse feedback? Feedback do elogio. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu fui numa padaria essa semana, padaria. Eu, meus filhos, e aí fiz o pedido. E o rapaz gravou tudo. Ele gravou os 3 sucos, como cada suco seria, depois os pedidos, depois. Ele gravou tudo de cabeça. E aí ele voltou e entregou cada pedido corretamente. Eu falei, moço, eu estou impressionada com a sua capacidade de memorizar. Parabéns, ainda brinquei. Um dia eu quero ser assim, quando eu crescer, eu quero ser assim. E aí ele olhou para mim e falou assim: é mesmo? Você reparou? Eu falei, claro que eu reparei. Ele falou, nossa, eu nunca imaginei, porque eu estou sempre na correria. Aqui ninguém nunca me disse isso. Ele falou, muito obrigada por você ter me dito isso. Fiquei muito feliz. Então, e é uma coisa tão simples, né? Um elogio que talvez faça com que a pessoa transborde em alegria, uma sensação de alegria naquele momento, né? Ter ciência de nossas qualidades é primordial para entender as críticas. Sim, perfeito. Até porque, minha amiga, quando você recebe um feedback e o feedback vem no formato de crítica, de ponto de melhoria, se você não se conhece muito bem, você pode assumir isso como uma verdade absoluta, ou você pode assumir isso como uma falha absoluta, não é verdade, como uma inverdade, e não visualizar como deve ser feito. O que eu falo do feedback é que, assim, o feedback, principalmente quando ele não é feito com base em fatos e dados, ele é a percepção do outro em relação a você. Então, ele precisa também de análise. Receba de bom grado, agradeça, muito obrigada por tudo que você está dizendo. Mas não que ele seja a verdade absoluta, concorda? Porque é a percepção do outro em relação a você. Então, muito cuidado quando você dá um feedback, porque você está falando sobre a sua percepção. Mas será que a sua percepção está realmente correta? Será que ela está completa? O Diogo colocou que o Diogo, coitado do Leandro, hein? Olha, sofre agressões domésticas aqui. Meu Deus, coitado do Leandro. Altas revelações nesse encontro aqui, hein, gente? Klauser, somos condicionados às críticas e despreparados para receber elogios. É, meu amigo, não é fácil receber um elogio, mas também não é fácil receber uma crítica. Resumindo, esse negócio de feedback está muito difícil mesmo, né? Além de personalidade, além de formações, temos as experiências. Eu não sei quem está me ajudando com os slides aí, mas se quiser colocar no terceiro, é sobre o terceiro que estou falando. Nós temos aí mais uma colaboradora da nossa equipe, que é a Bia, que ela vai nos auxiliar. A Bia!
Obrigada, Estou Bia. vendo aqui, Beatriz está apresentando. Bia, tudo bem? Que bom te ver aqui. Então, bora para mais um, desculpa, é o próximo. Minha capacidade de memorização não está boa hoje. Então, além de personalidade, além de formação, tem as experiências. Experiências é um negócio muito maluco que nós vivemos, porque o que acontece? Quando nós temos boas experiências, isso muitas vezes pode nos fortalecer, pode nos trazer autoconfiança. Ou pode tirar um pouco da nossa noção, né, em relação às nossas deficiências. Profissionalmente, por exemplo, falando, puxa, eu tive uma primeira experiência, tentei e deu certo. Significa que eu sou competente naquilo? Não, não necessariamente. Pode ser que eu seja competente e não sabia, mas pode ser que não. Deu certo, ok, mas eu preciso continuar o meu desenvolvimento naquilo. Agora, muitas vezes nós temos experiências que não são tão fáceis, não são tão legais ao longo da nossa vida. E essas experiências nos trazem algumas memórias de marcas ou memórias não tão positivas. E essas memórias podem, de alguma forma, nos trazerem bloqueios lá na frente. Então, um exemplo clássico que eu vivo muito em sala de aula, um exemplo simples, mas é muito clássico, é a pessoa que fez um dia uma apresentação. Olha, tive que apresentar um trabalho e ela não foi bem. Então, ela diz para ela própria: eu não sou boa nisso. E nunca mais ela tem coragem de se expor. E ela vai para a empresa, para a organização, ela precisa expor, ela precisa falar numa reunião, ela precisa apresentar um relatório. Ela não consegue, ela se autobloqueia, porque ela diz: eu não sou bom nisso. Mas a grande questão são aquelas experiências que nós vivemos, não lembramos, mas o nosso subconsciente guarda tudo. Eu não consigo compreender e identificar, mas quando acontece alguma coisa, ela vem à tona. Deixa eu dar um exemplo que me aconteceu no cenário organizacional. Quando eu era, quer dizer, eu ainda sou bem menina, eu ia falar quando eu era bem menina, mas eu ainda sou, tá? Mas tem um tempinho, eu trabalhei numa empresa, nós éramos, assim, muito jovens, a equipe era uma equipe muito jovem, sabe? Todos muito novinhos, 20 e poucos anos e tal. Então, era uma equipe muito integrada, nós tínhamos muito hábito de fazermos happy hour. Toda sexta-feira era dia do happy hour. Então, saía a turminha lá da empresa, ia tudo para o happy hour, curtir, bater papo, não tinha nada demais, era só isso mesmo. A equipe estava muito bem. E toda sexta de manhã era dia da gente se reunir no café da manhã para combinar o happy hour da sexta à noite. E uma determinada sexta de manhã, nós estávamos combinando, e aí chegou uma amiga minha, nós éramos amigas mesmo de empresa e tal, e aí ela falou assim: olha, se a Andressa for, eu não vou. E aí todos acharam que era brincadeira, todos deram risada. Ela falou: vocês estão dando risada, mas se a Andressa for, eu não vou. E aí criou-se aquela situação, né? Puxa, e aí eu, na hora, pensei: o que foi que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa, não é possível. E aí chamei ela e perguntei: te fiz alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Ela falou assim: não aconteceu nada. Eu só não quero que você fale comigo. E aí eu internalizei: puxa, eu fiz alguma coisa para ela. Eu fiz alguma coisa e não consigo lembrar o que foi, né? E aí as pessoas começaram a falar comigo: Andressa, o que aconteceu entre vocês? Andressa, o que foi que você fez?
Andressa, vocês discutiram? Andressa, e aí eu dizia, gente, eu não sei, eu não consigo lembrar, eu devo ter sido grosseira com ela, será que eu fui grosseira com ela? Será que eu fiz alguma coisa? Eu não consigo lembrar de nenhuma situação. E aí as pessoas iam falar com ela e ela dizia, Andressa não fez nada, só não quero chegar perto da Andressa. E aí, a fofoca, e a fofoca cresce, viu? A fofoca ganha nomes e fatos, é uma loucura, uma loucura. Mas a verdade é que essa questão tomou grandes proporções, porque eu era de recursos humanos e ela era da área logística, então nós tínhamos algumas reuniões juntas, reuniões de desenvolvimento ou reuniões sobre contratação de pessoas, e ela chegou ao ponto de, quando eu entrava na sala de reuniões, ela levantava e saía. Quando eu entrava no refeitório, ela levantava e saía no meio da refeição. E aí a minha chefe falou, olha, Andressa, você precisa me explicar o que é que está acontecendo, porque, afinal, nós somos recursos humanos e recursos humanos não pode ter nenhum conflito. E aí eu disse para minha chefe, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo saber, eu já tentei pedir o feedback, eu já tentei conversar, eu já chamei, ela não fala comigo, ela só diz que eu não fiz nada, mas ela não quer falar comigo, né? Eu não tenho nem a oportunidade de me desculpar. E aí a coisa ficou tão crítica, e nós não queríamos dispensar ela, eu já estava quase sendo dispensada, né, porque afinal RH não pode ter conflitos. E aí, a minha chefe, minha gerente, decidiu, então, chamar uma psicóloga para conversar com ela. E ela topou. E aí foi a primeira sessão, segunda, terceira, quarta, quinta. E aí, depois de algumas sessões, a própria menina me chamou para conversar. Ela falou, Andressa, posso falar com você? Pode. Ela falou, eu vou te explicar o que é que está acontecendo. Ela falou assim, eu não consigo olhar para você, eu não consigo ficar perto de você. E aí ela falou, você lembra que eu namorava e tal? Lembro, o que tem? Namorava com fulano. E ela falou, então, fulano terminou comigo. Eu falei, fulano terminou com você? Puxa vida, né? Puxa. E ela falou, olha, ele terminou comigo para ficar com outra menina que é idêntica a você. Então eu não consigo olhar para você. E eu sei que você é legal, que você é minha amiga. Então eu olho você e eu falo, puxa, ele me trocou por uma pessoa igual a minha amiga, né? E aí, é claro, né? Olha para mim, ela naturalmente faz a associação com a outra menina. Imagina esse caso, imagina essa situação, em que ela teve a oportunidade de ter psicólogo junto, em que ela teve a oportunidade da empresa estruturar esse conflito para tentar resolver essa questão. Agora, quantas situações nós vivemos? Quantas? Nós, que nos trazem algum tipo de dificuldade ou de experiência e que durante a vida nós nem temos a oportunidade de pensar e refletir sobre isso, né? Ai, quantas coisas. E aí, o que acontece? Os bloqueios vêm. Então, eu não gosto de gente assim. Conheço, já tive um líder assim. Eu sei bem como é que é. Andressa, Pode falar. eu vou falar, mas eu quero ver também se a Júlia quer colocar alguma coisa. Você acenou, Júlia? Quer fazer um comentário? A gente não te ouve ainda. Não. Não. Enquanto a Júlia se ajeita, você está falando um pouco disso, né? Do quanto, às vezes é um conflito, você não sabe nem de onde começou e aquela história vai tomando uma proporção muito grande. Dentro do ambiente corporativo, isso é muito nocivo, porque às vezes é uma relação, um e-mail que foi lido de um jeito errado, sabe? Uma mensagem, um bom dia que você não deu, e aquilo vai criando um relacionamento conturbado, é uma fofoca no café. E aí o gestor, ele se vê tendo que dar um feedback de coisas, às vezes, que são
não vou dizer bobo, porque todo problema é problema, né? Mas assim, coisas pequenas que a gente poderia ter resolvido na primeira conversa, no primeiro momento, né? Então, assim, a gente às vezes vai deixando, porque é o gestor quem tem que resolver, mas nós, como pais, como colegas, a gente também precisa ter essa iniciativa de minimizar o conflito. Né? Que a gente fala, isso não é meu, deixa que fulano resolve, né? Quando a gente pode colocar as coisas em panos, né, limpos e resolver a coisa ali na hora, e até com o emocional menos abalado do que se a gente postergar muito, né? Porque o postergar também é perigoso. Às vezes alivia porque, puxa, eu alivio as emoções, né? E converso de forma mais calma. Mas tem pessoas que têm tanta dificuldade em conversar que posterga um dia, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quando tem essa conversa, a coisa já até foi esquecida, né? Mas ainda é uma mágoa para quem vivenciou. Ai, Júlia, que bom. Mas você ouve bem agora, né, Júlia? Tua mão tá levantada de novo. Quer falar? Não? Tá. Tá bom. Aí a Gabriela, cada pessoa tem um tipo de dificuldade. Ih, minha amiga, é verdade. Tem pessoas que lidam facilmente com algumas coisas e outras mais dificuldade. Tudo depende das experiências, tudo depende da autoconfiança, tudo depende do autoconhecimento, de uma série de coisas. É preciso comunicar, Clauser, sim. O ideal é sempre pontuar as situações quando elas acontecem, para não deixar passar muito tempo. Porque sim, Roseli, porque se você deixar passar o tempo, outras situações vêm à tona, outras várias situações, não é? E aí vai. E aqui, olha só, nós temos um outro fator que nos diferencia, que são os valores, que vocês já trouxeram anteriormente, né? Os valores, as crenças. E é isso mesmo. No meu caso aqui, quero trazer uma experiência pessoal. É interessante como meus valores vieram à tona depois que eu tive filhos. Até eu ter filhos, eu classificaria os meus valores de uma forma. Depois que eu tive filhos, esses valores vieram à tona fortemente. E a cada situação que eu vivencio, por exemplo, não só profissionalmente, mas às vezes uma situação nova na vida pessoal, eu vejo que o valor ele vem forte, ele vem às vezes algumas questões que eu nem imaginava, alguns valores que eu não imaginava. Então é bem interessante. Gente, falando em valores, tem um teste que não é um teste de valores, tá? Ele não é um teste de valores, mas vale muito a pena você conhecer. É um teste de virtudes e forças de caráter. Eu vou colocar aqui, ó. É gratuito, ele é maravilhoso. Ele vem dos estudos de psicologia positiva. Caráter. Ele é sensacional. Ele chama VIA. Procura no Google, teste VIA. Dessa forma aqui, ó. Tenta fazer ele com um tempinho mesmo, sem interrupção, porque ele vai te dizer quais são as suas forças, quais são as suas virtudes que norteiam seus comportamentos. E é muito engraçado que, muitas vezes, essas virtudes e forças do caráter têm correlação com os nossos valores. Por exemplo, o meu deu generosidade, e é impressionante como isso funciona e como isso nos ajuda a nos entendermos, tá bom? Eu sugiro que vocês façam, para mim foi um divisor de águas, é um teste comprovado cientificamente, ele foi muito bem feito, com base em estudos de anos, e está à disposição, então aproveitem, tá bom? Ele ajuda muito nessa questão de valores aqui. Valor é aquilo que norteia o teu comportamento, norteia tua conduta, tua forma de pensar, tá? Eu vou só contar mais um caso, só mais um caso aqui, para vocês terem uma ideia como isso é forte no ambiente de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, a minha vida profissional, logo que eu comecei em recursos humanos,
e eu fazia processos seletivos. Nós tínhamos uma vaga e eu tinha um currículo. Liguei para o candidato. Quando eu liguei para ele, ele começou a tentar me agradar. Então, ele falava assim: Andressa, eu tenho muito interesse nessa vaga, muito, muito interesse mesmo, muito mesmo. Pode ter certeza que eu estarei aí, Andressa. Pode ter certeza. Não, eu estarei aí, porque eu tenho muito interesse. Andressa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E ele era bem apelativo, bem apelativo. E eu me lembro disso como se fosse hoje. E aí chamei o menino, a entrevista era 8 horas. Eu chego na empresa às 7 horas da manhã. Quem estava na porta da empresa, arrumadinho, gelzinho no cabelo, camisa fechadinha, menino. Quando eu recebi o menino, ele com um sorriso daqui até aqui, bom dia, Andressa, já cheguei. E eu falei para ele, menino, que bom que você chegou, mas eu só posso te atender às 8. Ele falou, não tem problema, eu espero o tempo que for, você pode me atender quando for bom para você. Eu, com toda a minha capacidade de julgar, que, ó, gente, competência para julgar eu tenho, viu? Competência para ser empática é mais difícil, eu estou em desenvolvimento. E eu, com toda a minha capacidade de julgar, falei, aham, sei. E aí, deu 8 horas, chamei o menino, fiz a entrevista, o menino foi muito bem, ele foi muito bem mesmo. Chamei o gerente entrevistou, o menino arrasou. E aí, à noite, eu liguei para o menino. Menino, eu estou ligando para te dar a resposta do processo seletivo. Você foi aprovado. O menino caiu em prantos. Esse menino começou a chorar copiosamente. Ele não conseguia falar comigo. Então, ele falava assim, obrigado, obrigado. Ele só falava isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu precisava muito, eu precisava muito, eu precisava muito. Aí eu percebi que não era apelo inicial, me pareceu que ele realmente precisava, porque ele chorou muito de emoção, muito mesmo. Daí eu falei para ele, menino, não tem que agradecer, você tinha o perfil, a empresa tinha a oportunidade, casou, que bom, né? Então, menino, seguinte, segunda-feira, às 8 você começa. Combinado? Combinado, Andressa. Segunda às 7, quem estava na porta da empresa? Sorriso daqui até aqui, pastinha com os documentos embaixo do braço, pronto para começar. Menino. Falei, menino, que bom que você está aqui. Ele falou, Andressa, eu só quero te agradecer. Falei, menino, eu não tenho que agradecer. Ele falou, eu preciso agradecer você. Ele falou, Andressa, eu posso te explicar por que eu sou tão grato? Falei, pode, claro. Ele falou, ô Andressa, eu te falei, né, que eu tenho 18 anos. Falei, sim, você comentou, o que que tem? Ele falou para mim assim, Andressa, eu queria, olha só, menino de 18 anos, falou assim para mim, eu queria ser aprovado por quem eu sou e não pelo que eu vivo. Olha isso. Então, tem algumas coisas que eu não te contei. Se você achar que isso é um problema, eu vou entender. Mas eu queria ser aprovado por quem eu sou. Falei, o que que é, menino, que você não me contou? Olha, Andressa, eu tenho 18 anos, você sabe. Eu falei para você que eu estava há meses sem emprego. Falei, sim, você comentou. Ele falou, o que eu não te contei é que eu sou casado. Eu falei, menino, você é casado? Eu sou casado, a minha esposa tem 16. Eu falei, nossa, é mesmo? Ele falou, Andressa, ela está sem emprego há 9 meses. Eu e ela desempregados em casa. Eu falei, puxa, que situação difícil. Ele falou, então, Andressa, só tem uma questão. O meu filho vai nascer na semana que vem.
Falei, ah, ela está grávida. Ele falou, ela está grávida e o meu filho nasce até a semana que vem. Ele falou, Andressa, o meu filho não tem nada. Meu filho não tem uma fralda, meu filho não tem pomada, meu filho não tem leite, meu filho não tem roupa, não tem nada, porque eu nem tenho o que comer. Ele falou, eu vim a pé para a entrevista. E aí chorou muito, 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 muito. E falou, você entende porque eu estou tão feliz de estar aqui? Aí, amigos, eu preciso confessar a vocês. Eu com vocês. Vem o primeiro tapa na minha cara, né? Que é a capacidade de julgar, né? De falar, poxa, que menino apelativo. Olha isso. Esse obrigada, tá? Tudo isso é para passar no processo. Poder de julgamento, ó, estava em alta. Então vem a minha primeira lição. E aí eu falei para ele, puxa, menino, eu fico mais feliz ainda que você foi aprovado agora que você me contou tudo isso. Ele falou, eu não vou perder a oportunidade. Eu falei, não vai. A empresa não tem nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, aqui nós vamos incluir a sua esposa e o seu filho no plano médico, no plano odontológico, na cesta básica, na alimentação, no não sei o quê, não sei o quê. A empresa era muito boa de benefícios, muito boa mesmo. O salário também. Ele era para uma vaga operacional, mas o salário era muito bom. E aí ele ficou muito feliz, me abraçou, agradeceu, obrigado, 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 e foi trabalhar. Foi para a integração, para o treinamento. Eram 2 horas de integração e o restante do dia de treinamento. No final do dia, ele me chamou. Andressa, preciso falar com você. Eu falei, oi, menino. Ele falou assim, não vou ficar nessa empresa. A feição dele, ele estava desfigurado, sabe? E aí eu falei, menino, como assim? Não fico nessa empresa. Eu falei, gente, o que fizeram para esse menino não ficar nessa empresa? Eu imaginava qualquer pessoa saindo da empresa, até o dono da empresa podia abandonar a empresa, mas aquele menino não sairia da empresa. Ele jamais sairia. Mas, pois bem, no primeiro dia ele pediu demissão. E aí eu falei, mas menino, o que aconteceu? Me fala. Ele falou, vou falar, eu vou falar. Essa empresa aqui não é para trabalhar no pós-vendas, no atendimento pós-vendas? Eu falei, sim, menino, eu te falei, o que tem? Ele falou, olha, Andressa, as pessoas aqui não compram produto XYZ, a empresa não vende produto nananã, não lembro qual era o produto, gente, para vocês terem uma ideia, eu não lembro. Falei, sim, a empresa vende, o que tem? Ele falou assim, o cliente que comprar não ganha um brinde? Falei, ganha. O que tem? Qual é o problema? Ele falou assim, o brinde não é o livro do horóscopo? Falei, o livro do horóscopo. O que tem? Ele falou assim, minha religião não admite horóscopo. Estou indo embora agora. E esse menino foi embora com a carteira assinada por um dia, porque nós já tínhamos assinado a carteira dele. Ele recebeu tudo por um dia e foi embora, com uma mão na frente e outra atrás. Aí, algumas coisas, valores. E algumas reflexões, alguns aprendizados. Veja, gente, isso tem exatos 22 anos que isso aconteceu comigo. Até hoje eu uso isso em aula, até hoje eu uso isso no meu aprendizado. Em vários contextos, né? O primeiro contexto é que eu falhei na seleção. Porque se eu tivesse selecionado por valores, eu já saberia, mas eu nem questionei valores. Então, errei. A segunda questão que me traz de aprendizado é que muitas pessoas, quando eu conto essa história, as pessoas falam, Andressa, você não falou nada? Você não falou nada? Como que eu posso falar alguma coisa? Nossa, Andressa, mas tinha um filho para nascer, que responsabilidade. Quem sou eu para falar isso? Eu tenho filhos, mas eu não roubaria. Pelo menos eu acho que não. Também nunca vivi numa situação
de não ter como alimentar os meus filhos? Eu não sei, nós não sabemos. E aí vem um outro tópico que não inclui aqui, que não está aqui, que são os nossos comportamentos em situações inusitadas, como essa, passar fome ou ser assaltado. Quando somos assaltados, pode ser que não tenhamos ali como controlar as nossas reações. Não tenhamos a inteligência emocional suficiente. Isso também acontece no feedback. Quando eu recebo um feedback, nem sempre eu estou preparada para o que vem. Seja um ponto de crítica ou seja um ponto de elogio. Então, muitas pessoas perdem a capacidade da inteligência emocional no momento em que recebem o feedback. Mas aqui nós estamos falando de valores. Quando você dá o feedback, quando você se relaciona, você está se relacionando e dando feedback a alguém que tem uma formação que você não conhece, a alguém que tem inúmeras experiências de vida, e dessas experiências de vida, tem algumas experiências que podem ter gerado insegurança, baixa autoestima, ou podem ter gerado uma autoconfiança exagerada. Por exemplo, filhinho, você é ótimo, meu filho é o melhor, meu filho é o mais lindo, meu filho é o mais inteligente. Aí o moleque chega lá na Guaíra, para trabalhar na Guaíra, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais bonito, eu sou o que precisa ganhar mais, cadê o meu aumento de salário? Quem é você para me dar esse feedback se eu sempre fui o melhor? Eu não preciso aprender, porque eu sou muito bom. Ele ouviu isso a vida inteira. Quem é você para falar para ele agora, né? Agora, ó, moleque, você não é nada disso. Difícil, hein? É bem difícil. Nós estamos lidando com pessoas de personalidade, e personalidade não tem boa, não tem ruim. Tem o saber usar. E às vezes a pessoa não sabe usar. Às vezes eu não sei usar a minha. E pessoas dotadas de vários valores. É isso aí, Cláudia. Temos que entender, temos que respeitar. Gabriela fez um comentário aqui que eu acabei não citando. Comigo mudou bastante também com a maternidade, me tornei uma pessoa melhor. A gente aprende muito, né? Aprende muito, muito, muito mesmo com essa vivência. Mas é isso. Bia, pode passar para mim, por favor? Então, qual é a chave? Obrigada, Bia. Qual é a chave da questão? Primeiro, relacionamento interior. Meus amigos, se você não está bem com o relacionamento que você tem com você mesmo, esquece. Esquece. Como é que você quer liderar bem? Como é que você quer ter bons relacionamentos? Como é que você quer ter um relacionamento amoroso, bom? Como é que você se relaciona bem com seus filhos? Como é que passa confiança para os filhos se você não tem confiança? Não é? Então, o segundo ponto é tratar o relacionamento interpessoal. Para e analisa num exercício, assim, um exercício muito sincero, muito generoso com você próprio. Como você se relaciona com o outro? Você tem muitos conflitos? Qual é a frequência com que você tem conflitos? Tem conflitos que são naturais, às vezes até inerentes ao cargo. Mas, às vezes o conflito é uma discordância de ideias. Ok, eu não estou falando disso, eu estou falando de conflitos mesmo, de relacionamento, discussões, brigas, impasses, que você não consegue resolver e às vezes toma proporções ainda maiores. Com qual frequência você tem? Eu lembro que eu dei o treinamento numa empresa e era uma equipe do Recursos Humanos, elas eram em 8 meninas, e aí uma delas falou assim, ô Pro, eu já tive problema com todas, mas eu já resolvi com todo mundo. Aqui todo mundo é irmã. Eu já resolvi. Com essa aqui, a gente quase se matou, né? Essa aqui, nossa, não, ela é difícil. Essa daqui eu quase pedi demissão, Pro. Assim, apontando. Mas ela tinha tido problema com todas as meninas. Será que todas as meninas são problemáticas ou a problemática é a própria? Então, analisa. E, por fim, relacionamento em equipe. Relacionamento interpessoal é diferente de relacionamento em equipe, porque uma coisa é eu me relacionar individualmente com alguém, outra coisa é o relacionamento com a equipe toda que requer
alguns cuidados, adequações, cada grupo tem as suas regras subjetivas, não estão escritas em lugar nenhum, mas que você tem que se adequar, tem que entender, tem que compreender, né? Cada equipe requer que você contribua de alguma forma, e assim vai. Então, essa é a sequência lógica. Não adianta, você não será bom em equipe, não será bom interpessoalmente, enquanto não for bom com você mesmo, com você mesma. E isso requer um processo de generosidade, autogenerosidade. Se conhecer, se entender, se comprometer com você próprio, né? Parceira Bia, manda aí. Desafio da comunicação, olha que legal. Ouvimos apenas metade do que nos é dito, entendemos apenas metade disso, acreditamos em apenas metade do que entendemos e lembramos apenas da metade do que acreditamos. Ih, ficou difícil agora. Só que nos relacionamentos, a comunicação é a chave do negócio, né? É o nosso maior recurso, tanto para relacionamento quanto para feedback. Amiga Bia, como funciona a comunicação, então, amigos? Comunicação é o seguinte: eu tenho que ter alguém que fale e alguém que receba. Entre a pessoa que fala e a pessoa que recebe, tem uma longa jornada, gente. Uma longa jornada. Primeiro, por quê? Porque eu escolho canais, eu tenho canais diferentes, cada canal tem uma característica. O telefone tem uma característica, a comunicação, quando é presencial, tem outra, quando é por WhatsApp, tem outra. Então, às vezes, a forma como eu me comunico no e-mail não é a mesma pela qual eu me comunico via telefone ou a qual eu escrevo. E aí, o que acontece? O receptor, ele pode te dar, geralmente ele dá, feedback da comunicação. O que é o feedback da comunicação? É aquele feedback em que ele traz expressões corporais que te mostram e te dão indícios se ele está compreendendo e acompanhando o que você está falando. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e eu olho vocês, eu vejo vocês e alguns de vocês fazem isso aqui, ó. Isso aqui é um feedback. Você não falou nada. Você naturalmente, sem perceber, talvez, fez isso daqui e eu visualizei e eu penso da seguinte forma: poxa, ela está acompanhando. Você pode fazer assim para mim também, ó. Aí eu tenho outro feedback. Ou você pode fazer assim. Olhar no relógio aqui, ó, o tempo todo, eu tenho outro feedback. Então, eu sei que, puxa, eu preciso mudar a minha forma de comunicação. Talvez não esteja agradável. Então, esse feedback serve para a minha fala, para a minha adequação em relação a você. É um baita instrumento. Quando eu dou o feedback mesmo, feedback, quando eu falo o que eu percebo, o que eu penso sobre você, essa é uma ferramenta-chave, é observar a reação do outro, porque com base na reação do outro é que eu adequo a minha fala, eu ajusto a minha fala, e isso me ajuda bastante, tá bom? Agora, em todo o processo de comunicação existem ruídos. O que são ruídos? Tudo que compromete o entendimento do outro em relação à minha fala. Então, são barulhos, ou posso usar palavras que o outro não conhece, e aí gera o que vocês trouxeram. Puxa, às vezes uma bobagem, uma coisa pequena, uma falha de entendimento gera um problema desse tamanho. Muitas vezes por conta dos ruídos. Então, eu preciso falar com as pessoas adequando a minha fala a cada um. Talvez eu não possa falar individualmente com vocês da mesma forma. Talvez eu precise adequar a forma como eu falo com cada um de vocês. Tá bom? Para isso eu preciso observar vocês individualmente. E é um processo cuidadoso, mas na empresa nós conseguimos fazer isso, conhecendo um pouco melhor, observando as pessoas, sabendo quem é quem, né? O Leandro colocou aqui, ó, boa comunicação não é aquilo e como você fala, e sim o que e a forma
que o outro ouve e entende. Ó, ficou show, hein, Leandro, do Marcelo Taz. Ficou muito boa essa fala, essa definição de boa comunicação. Tem aquela máxima muito similar não, similar, que é a questão não é o que você fala, é como você fala. E pronto. O como, se bem cuidado, resolveria boa parte dos problemas, dos conflitos gerados, né? Bia, passa para mim, por favor. Por que que a comunicação é tão complexa? E aí, pode passar. Porque somos completamente diferentes. E aí, quando eu falo alguma coisa e você recebe, isso é o que está acontecendo agora entre eu e vocês. Tem os nossos filtros que vêm à tona. Para você compreender o que eu estou falando, você usa das suas experiências, você usa dos seus valores, você usa da sua personalidade, você usa das suas crenças, da sua formação, da sua maturidade, da sua demanda. O que é demanda? O quanto você precisa daquilo naquele momento, ou o que está acontecendo na tua vida nesse momento. Pode ser que eu esteja falando, por exemplo, sobre problema de comunicação, um de vocês lembre de um conflito que você esteja tendo com a esposa, com o marido. Pode ser que outra pessoa esteja lembrando de um conflito que está tendo no trabalho, com um cliente, com um fornecedor, com um filho, e assim vai. Então, a demanda também direciona um pouco a nossa compreensão do que está sendo dito aqui. Tá certo? Eu que trabalho muito com questões... Pode passar, obrigada. Com questões comportamentais, é muito interessante como essa questão da demanda é importante. Ela vem à tona mesmo. Eu falo sobre determinado tema e a pessoa traz, porque naquele momento de vida dela, é a maior necessidade dela. Alguns tipos de comunicação, verbal ou não verbal. Geralmente entendemos que quando falamos de comunicação, nos parece que é a fala, mas não. Algo muito importante dentro da comunicação é o tipo de comunicação não verbal. A verbal, de fato, é aquela usada com palavras, com verbos, com a escrita, palavras mesmo, enfim. A não verbal é toda a comunicação feita sem o uso das palavras. Então, ou é gestual, ou ela é sonora sem o uso das palavras. Por exemplo, você fala assim, ai, Andressa, estou tão feliz, fui promovida. E aí eu falo assim, sei. Esse efeito sonoro que eu utilizei certamente vai prejudicar bastante a compreensão do outro, tá bom? Pessoal, preciso de 1 minuto, por favor. Oi, desculpem. Então, a comunicação não verbal, ela tem mais força do que as palavras que são usadas. É aquele líder que fala para a equipe a seguinte frase: pessoal, vocês precisam ser mais ativos, gente. Eu preciso de mais dinamismo. Eu preciso de mais energia. Ele fala uma coisa, então a comunicação verbal dele diz uma coisa, a não verbal dele diz outra. O que tem mais força? É a expressão dele, certamente. Tá bom? Então, quando damos o feedback, precisamos adequar o que vamos falar com a forma com que vamos usar o nosso corpo. Mãos, pernas, às vezes eu estou aqui, não dá para visualizar, mas sabe aquela pessoa que fica batendo aqui? Ou ela fica com a caneta aqui? Isso chama mais atenção do que a minha fala. Isso é um ruído da comunicação, tira um pouco da atenção. O Clauser,
Comunicação mista tem efeito duplo, é verdade. Quando bem alinhadinha, a verbal, a não verbal bem alinhadinha, fica nota 10, tá bom? Bia, minha parceira, comunicação não verbal, olha quantas expressões nós conseguimos e somos capazes de fazer com o nosso rosto. Tem uma teoria chamada microexpressões. Alguém já ouviu falar? Tem até um seriado que se chama... não é novo. Peraí, seriado. Ih, desculpem, escrevi errado. Seriedo. Escrevi. Lie to Me. É um seriado que fala bastante sobre microexpressões. Microexpressões é usada pelo FBI. Então, começou-se esses estudos por meio de investigadores do FBI. Eles dizem que existem expressões no nosso rosto, no nosso corpo, mas especificamente no rosto, que são inevitáveis em relação às emoções. Quando a emoção vem, essa microexpressão, que é uma expressão mínima, elas são incontroláveis. Então, expressões como essas que nós estamos vendo aqui na tela, eu consigo controlar, mas as micro, não. E por base nas micro, é que nós conseguimos analisar melhor as pessoas. Olha que loucura! Então, tem um canal no YouTube também que fala sobre microexpressões, quem se interessar, vale a pena, é bem legal, bem curioso. Bia, parceira. Então, o que é o feedback? Feedback é a oportunidade que eu tenho de falar a minha percepção sobre você. É a verdade absoluta? É a minha verdade absoluta. Mas pode não ser a verdade verdadeira. Ficou bem claro agora, né, gente? Eu ajudei bastante. Cláudia, está trabalhando isso em mim. É difícil conter as expressões, sim, parceira. Não é algo simples nem natural. Requer bastante autocontrole e autopercepção também. Então, qualquer informação que você recebe sobre si mesmo é um feedback para estes autores aqui, ok? Como dar o feedback? Bom, primeira coisa, feedback ele precisa ser algo esperado e querido. Bia, dá mais um enter aí para mim, por favor. Obrigada. Ele precisa ser algo esperado. Algo que a pessoa queira receber. Então, para isso, você precisa criar um ambiente adequado. Poxa, você sabe que a pessoa não está no bom dia, você sabe que a pessoa está com um problema, você vai chamá-la para dar um feedback? Ali, naquele momento? Ela está passando por uma situação difícil? Talvez não. Então, tem que ter um pouco desse cuidado, dessa humanização do feedback. Porque, caso contrário, caso ele seja dado no momento errado, certamente você vai ter um problema muito maior. Então, é melhor esperar um pouquinho e dar no momento certo do que dar no momento inadequado, tá bom? Comece sempre pelos pontos fortes. Pelo que você acredita que possa contribuir com a questão. Não são pontos fortes aleatórios. Ai, Andressa, você é muito legal, você é muito engraçada, você é muito piadista, mas você chega atrasada. Não. Começa com os pontos fortes que você sabe que podem contribuir em relação à questão que será tratada depois. E aí você entra com a questão, com a situação. Quando você entrar com a situação, traga sempre fatos e dados. Eu não posso falar assim, Andressa, eu tenho percebido que você atrasa demais. Pode ser que a Andressa não tenha percebido isso, ela própria não tenha percebido. Então, o que você precisa fazer? Andressa, 3 exemplos. No dia 1º, ao invés de chegar às 8, você chegou às 8h40. No dia 2, você chegou às 8h35. E no dia 15, você chegou às 9 horas.
E aí vai para a próxima etapa. Coloque o impacto e os sentimentos gerados. Sabe, Andressa, quando você chega às 9 horas, certamente já houveram demandas em que precisamos de você. Você tinha informação e não estava na empresa. Então, quando você chega às 9, fulano, 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 precisam parar a demanda esperando a sua informação. Explique, de fato, qual é o real impacto. Esse impacto nunca pode ser assim, as pessoas estão comentando. Porque tem que ser algo direto para ele. É você líder, isso é o líder liderado. É você líder para o seu liderado. E no caso de colegas de trabalho, você não pode falar pelos outros, você tem que falar por você. Então, eu não posso, num feedback, falar, está todo mundo comentando. Como assim está todo mundo comentando? E geralmente, quando a pessoa fala isso, todo mundo está comentando, às vezes é um ou outro que comentou, e ele generaliza. Não posso. Que cada um fale com ele qual é a questão. Mas fale, olha, Andressa, percebo que você tem atrasado. E quando você atrasa, eu não consigo concluir o meu relatório. Porque eu preciso aguardar a tua informação. Enquanto eu não concluo o relatório, eu não consigo dar andamento na atualização do sistema. E assim vai. Então, fale por você sempre. Ouça a percepção do outro. Por que ele atrasa? O que acontece com ele? Deixa ele se explicar. Ouça ele, né? Não pode ser algo impositivo, até mesmo porque pode ser que tenha uma questão aí por trás que você pode ajudá-lo, você pode sim contribuir de alguma forma. E depois disso, defina um plano de ação sempre fazendo com que ele diga o que ele fará. Nunca sugira a ele, porque se você sugerir, foi a Andressa que falou. Mas a Andressa falou para eu fazer assim. Não pode ser. Assim, fulano, o que você acha? Como é que podemos resolver isso? Como é que você pode resolver? O que você pode fazer para melhorar essa questão? Tá bom? Reforce, encoraje e agradeça. Sempre trazendo à tona os pontos positivos que ele tem, que você acha que vão colaborar para ele resolver essa questão. Feedback é preparo, gente. Não tem erro, é preparo. Você querer dar um feedback de cabeça quente no momento em que a coisa aconteceu, sem o devido preparo, a chance da dinamite explodir é muito grande. Principalmente se você quem dará o feedback e o outro estiverem de cabeça quente. Então, a melhor coisa é, peraí, respira, conta até 10, traz de volta o seu controle emocional, toda a inteligência emocional que há em você, e aí senta e aplica o feedback. E isso serve para a vida pessoal também. Dar o feedback na hora que se discute, discutir, pronto, vem à tona, tu. Não é o melhor momento, tá bom? Bom, no feedback pessoal, se você dará o feedback pessoal, esteja sempre preparado para receber também. Tá bom? Isso é um ponto fundamental. Eu não quero receber feedback. Não tem essa. Se você quis dar, você tem que estar preparado para receber também. Tem que ser um processo mútuo mesmo. O outro tem que ter a oportunidade de falar. Só que nem sempre o outro se preparou e nem sempre o outro está atento a esse critério de como dar o feedback. Então, às vezes, a coisa virá de qualquer forma. Tá certo? Pode passar, Bia. E aí, nesse processo, quando o feedback gerar um conflito, principalmente no pessoal e no profissional também, você tem 3 alternativas. Você pode assumir um papel de passividade, se calar, aceitar, tá certo, você tá certo, Não, tá bom, vamos ver. Deixa o tempo rolar, deixa as coisas passarem. Depois, uma outra hora, a gente fala sobre isso, né? Passividade mesmo. Você pode usar um tom agressivo, né? Aquele que não se cala, quer ganhar a discussão, então assume um papel de competitividade,
Vamos ver quem grita mais, vamos ver quem fala por último. E aí a expressão é sempre essa aqui, ó. Nariz levantado, fala alta, o peito para frente e aí vai, né? O passivo ele faz assim, o agressivo faz assim. Ou você pode ser assertivo, expondo o seu ponto de vista, ouvindo o ponto de vista do outro e tentando buscar uma solução que fique legal para ambos, para os dois, tá? Então a ideia é sempre chegar na assertividade, sempre ter o controle emocional para isso. E aí, minha amiga Bia, para isso, um recurso fundamental que usa muito do feedback da comunicação, que é aquele de perceber as reações nas pessoas, é a escutativa. A escutativa é aquela ferramenta que você para tudo, não acontece nada ao seu redor, nada. Esqueça completamente tudo e foque somente na outra pessoa. Então, quando você foca ali, você olha a pessoa com bastante cuidado, com bastante atenção, ouve o que ela fala e você naturalmente observa as reações dela quando ela fala. Então, muitas vezes você, enquanto ela fala, ela demonstra emoção nos olhos, ela demonstra a emoção com microexpressões no lábio. Aí você percebe, às vezes a pessoa conversa com você, o lábio começa a tremer, as mãos começam a tremer, e você percebe o nervosismo que ela tem. Então, essa escutativa é fundamental. Você não fala sobre você. A única coisa a ser falada ali é sobre a pessoa, sobre o tema em que ela está tratando. É muito comum nós fazermos o seguinte: a pessoa fala alguma coisa com você, você fala assim, ah, comigo também, mas comigo foi pior ainda. Nananana. Acho interessante agora, com o negócio do Covid, isso acontece muito, a pessoa fala assim, ah, eu vacinei, eu tô super feliz. Aí a outra pessoa fala, ah, é? Eu também. Qual você tomou? Ah, eu tomei tal. Ah, eu tomei tal. Mas eu tive tal reação e tal reação e tal reação. E aí pronto, o foco já não foi a vacina do outro, o foco já está sendo a sua vacina. Nós fazemos muito isso, é natural. Nós temos a vontade de contar também sobre nós. Mas nesse momento, talvez esqueça tudo e fale somente sobre aquela pessoa. Situações desafiadoras. Nossa cultura, somos muito sociáveis. Hoje fala-se muito em bullying. Então, hoje, nós estamos mais cuidadosos com as palavras, mas nós temos uma cultura muito social. Então, tem um medo de chatear o outro. Ai, se eu falar sobre isso, nossa, a Cláudia pode ficar tão chateada comigo. Ai, será que o Clauser vai entender? Poxa, será que o Leandro... Né? Receio, então tenho temor de que o feedback seja mal interpretado. Não saber como dar o feedback é um grande problema que faz com que as pessoas não deem o feedback. E às vezes nem o positivo. Ah, se eu der o positivo, será que ele vai achar que eu estou dando em cima dele? Ah, será que ele vai levar para um outro lado? Ah, será que eu já ouvi coisas justificativas diversas? Não saber como lidar com as reações do outro. Ah, e se ele chorar? Ai, o que eu vou fazer? E se ele brigar? E se ele discutir? E algumas possíveis reações que temos que estar prontos: negação, agressividade, choro, vitimismo, escuta fechada. Ah, tá. Outra hora a gente fala. Alegria, emoção, agradecimento, aceitação. Quer falar? Desculpa. Não, é que você tocou num ponto muito forte do que acontece assim nos feedbacks. A gente acha que vai ser maravilhoso, a gente vai com o roteiro pronto, horário reservado, a sala está separada, né? E a gente vai falar e a pessoa vai ouvir, vai performar assim de um jeito maravilhoso no mês seguinte. Só que é dolorido, né? Porque você vai às vezes falar de uma coisa que talvez a pessoa não tenha percebido, ou se percebeu, ainda tem muita dificuldade em mudar. E vem à tona emoções. Então, eu já peguei, por exemplo, o caso de uma pessoa se emocionar tanto que eu não consegui fechar o feedback. Eu tive que marcar para um outro momento, assim, porque foi tão tocada emocionalmente aquela pessoa que não tinha nem condições de pensar em plano de ação,
de eu falar de um próximo momento, né? Então, acho que nós também temos que estar muito, muito preparados emocionalmente, porque o que acaba acontecendo? Você se emociona junto com a pessoa, e aí que parecia uma correção, vira um muro de lamentações, e não é isso, né? Não que a gente não vá acolher a emoção daquela pessoa, mas que a gente tem que saber separar nesse momento em específico, senão nem ela, né, consegue dar conta daquilo. Ou a agressividade, né, que já aconteceu comigo também, da pessoa ficar extremamente irritada, querer sair da sala, né, não aceitar aquilo. Então, nós também, depois a gente fica com uma carga, assim, pesada, né, depois que você fala e tudo, para o gestor, para a pessoa que está passando aquilo, também não é tão simples assim, né, a gente se prepara, mas a gente tem que estar muito mais preparado aqui na cabeça, né, do que o processo em si. E é o que você trouxe. Você se prepara, o outro nem sempre. E pode ser que o descontentamento dele não seja nem em relação ao feedback em si, tenha outras questões envolvidas, mas aquele é o momento em que ele se engrandece e resolve desabafar, né? Nem sempre da forma adequada. Faz parte, é isso mesmo. Bia, minha parceira, então o feedback tem que ser descritivo, ao invés de ser avaliatório. Avaliatório é assim, olha, de 0 a 10 você é 5. Não, não é isso. Olha, eu entendo que nesse ponto você pode melhorar tais aspectos. E em tais aspectos você se supera. Assim é ser específico ao invés de generalizar. O que é generalizar? Então, acho que você tem que melhorar. Melhora um pouquinho e tá tudo bem. Mas melhorar o quê? No geral, tá? No geral, você está mediano. Compatível com as motivações e objetivos de ambos. Eu preciso que você seja mais líder. Mas ele tem papel de liderança? Não, não tem. Então, por que ele vai ser mais líder? Por que ele, né? Ele exerce a liderança, ele tem lá na frente, a empresa visualiza, ele quer ser líder lá na frente? Não, não quer. A empresa também não visualiza. Então, por que ele tem que desenvolver a liderança? Acho que é importante pensar nesse ponto também. Tem que ser direcionado às esferas de atuação, em que ele tem a possibilidade de, Andressa, você tem que ter mais autonomia. Mas a empresa dá autonomia para a Andressa? Como é que eu peço para ela desenvolver essa competência se ela não vai conseguir colocar em prática? Tem que ser solicitado, desejado, oportuno e referir-se à pessoa no presente. Não no passado, né? Se eu começo a falar, há 3 anos você fez isso. Não, esquece, tá errado. Tem que ser o agora, tá bom? Como aqui nós já falamos, né? O ambiente, comece pelos pontos fortes, coloque a questão, e enfim, pode passar, parceira, tá bom? Para fecharmos, por que é tão importante cuidarmos do nosso feedback, cuidarmos dos nossos relacionamentos? Eu quero trazer algo mais científico do que somente falar que é muito legal ter bons relacionamentos. Então, científico. A psicologia positiva é a ciência que estuda modelos de bem-estar. Ao contrário da psicologia clínica, que estuda meios de aliviar os conflitos, fugiu a palavra, meios de aliviar os transtornos e conflitos interiores, a psicologia positiva veio num outro olhar. Será que eu posso fazer com que as pessoas sintam-se ainda melhores? Será que eu posso? Tem meios de aumentarmos a sensação de prazer, bem-estar e felicidade das pessoas? E a ciência vem comprovando que sim. E especificamente falando, não só da vida pessoal, mas também na vida profissional, é possível sim. Por isso é que eu trouxe aqui rapidamente o modelo PERMA, que norteia a psicologia positiva. Então, o modelo fala o seguinte, que na vida nós temos que ter emoções positivas. Uma conquista, né? Algo que você queria muito, conseguiu fazer, conseguiu realizar, conseguiu vivenciar. E na empresa, nós temos, por meio do feedback,
a possibilidade de gerar emoções positivas nas pessoas, porque muitas vezes a gente acha que a emoção positiva é você comprar uma casa, comprar um imóvel. Não. Às vezes a emoção positiva é você falar para a pessoa, puxa, você está muito bem hoje. Olha, que bonito, ficou muito legal o teu relatório. Parabéns, gostei. Puxa, que legal, eu gosto da forma como você atende o cliente. Olha, que bacana, parabéns. É isso. Isso traz emoções positivas. Engajamento é o segundo braço da psicologia positiva. Engajamento é você se sentir bem fazendo o que você gosta quando as coisas têm sentido para você. Você pode fazer o que você ama numa empresa que não tem sentido, numa equipe que não faz sentido, né? Por exemplo, vamos supor, eu odeio cigarros. Odeio cigarros, não concordo com cigarro, sou contra e sou chamada por uma empresa de cigarros para trabalhar no recursos humanos. Poxa, estou sem emprego, preciso muito e a empresa me ofereceu um bom salário. Eu vou. Faz sentido para a pessoa? Não. Por quê? Porque qual é a função maior da empresa, o negócio da empresa? É cigarro. Cigarro condiz com o meu valor? Condiz com o que faz sentido para mim? Não. Eu serei engajada? Certamente que não. Certamente o meu engajamento será menor. Então, temos que pensar também que não adianta eu pedir num feedback que a pessoa seja mais engajada. Eu tenho que mostrar para aquela pessoa o quanto aquilo é importante. Eu vivencio isso muito, eu trabalho para a administração penitenciária de São Paulo. E na administração penitenciária, no desenvolvimento de líderes, nós trabalhamos muito essa questão. Como que você motiva um agente de carceragem? Como é que você motiva ele? Trabalhando com um monte de presidiários e tal. Motiva explicando. E eles falam lindamente, muitos deles falam de uma forma muito bonita a dedicação que eles têm de fazer com que aquela pessoa saia minimamente melhor, pelo menos dali. Então, quando você se apega a isso que faz sentido, faz toda a diferença. Corretores falar que não gostam de pessoas, ai, ai, ai. Aí é duro, hein, Leandro? Tem os relacionamentos positivos em todas as esferas da vida alimentam nossa sensação de felicidade, tá? De bem-estar, em qualquer esfera. Significado. Aí você pensa, eu tenho certeza, o que vocês vendem na Guaíra, gente? São sonhos, né? São sonhos, vocês vendem conquistas. Eu tenho certeza disso. Ou são imóveis? Não, é muito além. É uma segurança para a família. Quando você pega por esse prisma, certamente dá muito mais valor a cada dificuldade que você tem aí na empresa, mais se dedica para conseguir sanar, né? E aí vem, por fim, as realizações. Promover realizações, ter realizações na sua vida, e novamente falando, não são grandes, não. Podem ser pequenas realizações. Pequenas. Também faz com que tenhamos maior bem-estar e felicidade. Então, você imagina, às vezes, será que nós damos a oportunidade na nossa equipe das pessoas terem realizações, por menores que sejam? Será que eu dou essa possibilidade, essa autonomia para ela? Olha, faça um projeto diferente, crie algo. É claro que tem pessoas que têm esse perfil, tem pessoas que não têm esse perfil. Ok, está tudo bem. Acho que temos também que entender quem é quem, mas é um fator fundamental. Tá bom? Bia, minha amiga. É isso. Estamos chegando aqui ao final. Tem mais uns minutinhos, então quem quiser colocar perguntas, por favor, coloquem. E, enquanto isso, quero convidar vocês para conhecerem o curso de pós-graduação em Psicologia Positiva e Inteligência Emocional, onde falamos muito sobre a busca do bem-estar, a sensação de felicidade na vida, em todas as esferas, e trabalhamos o desenvolvimento da inteligência emocional, não só no pessoal, mas falamos muito sobre o contexto empresarial também, tá bom? Então, estamos com turmas em andamento, turmas confirmadas para acontecerem.
Eu faço a coordenação do curso, então posso dizer que foi um curso desenvolvido com muito, muito carinho e muito sentido, viu, gente? Muito significado, viu? Com certeza. Com muito engajamento, tá bom? Deixo aqui, ó, os meus contatos, quem quiser me procurar, quem quiser tirar alguma dúvida, quem preencher o via, quiser comentar comigo, me envia ali uma mensagem que eu terei o maior prazer em receber, em bater um papo com vocês. Tá bom? Gente, dúvidas, podem colocar aqui. Fernanda, obrigada, muito obrigada. Agradeço. Ai, Andressa, eu sou suspeita, né? Assim, gosto muito desse tema. Eu acho que para tudo na vida mesmo a gente precisa dessas trocas, né? Tudo é feedback, como você falou no começo. Para mim foi muito enriquecedor e vamos lá, vamos abrir espaço aí para o pessoal comentar e fazer as perguntas. Obrigadão, viu? Obrigada a vocês, muito obrigada. Obrigada por toda essa organização para que isso acontecesse. Cláudia, obrigada, fico muito feliz, ganhei minha tarde sabendo disso. Gabriela, muito obrigada, obrigada pelas suas contribuições. A Júlia, Jéssica, obrigada. A Fabi levantou a mão. Quer falar, Fabi? Não, só ia pedir para o pessoal abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha aqui de todo mundo que participou, dar um oi e fazer um agradecimento em nome da Guaíra, né, da diretoria aqui da Guaíra, que foi uma palestra muito legal. Eu acho que para todo mundo que participou, muito enriquecedor. Eu acho que são propósitos que a gente tem que levar não só na vida pessoal, mas trazer para o profissional também, né? Buscar isso, eu acho que diariamente. Parabéns pelo seu trabalho, eu adorei. Muito legal. Que bom.